Bom dia, bem dispostos. Bom dia, Eliel. Primeiro bem disposto a entrar. Sejam muito bem-vindos ao nosso 22º dia. Vamos entrar hoje no propósito número 3. Bom dia, Elaine, a paz. Propósito número 3. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E nessa manhã de segunda-feira, essa semana que é muito especial, a semana do meu aniversário, essa sexta-feira eu completo mais uma primavera, 36 anos de idade. Então é uma semana mais que especial para mim. Então estar fazendo com vocês essa jornada e coincidir, e eu não acredito em coincidências, e coincidir de a gente, durante a jornada, celebrar o meu aniversário não é por acaso. Então vamos começar nessa segunda-feira clamando, Senhor, que o Senhor possa enviar Teu Santo Espírito sobre nós, nessa semana que começou agora há pouco, começou ontem. E nesse terceiro propósito que o Senhor hoje quer nos revelar ao nosso coração, que o Senhor nos dê a sabedoria, a graça de compreender, Senhor. Apesar de toda a nossa limitação humana, nos dê a graça de compreender no nosso coração aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós de forma especial, hoje e ao longo de toda essa semana. Amém. Mandar a localização da festa. Dessa vez eu acho que a localização da festa vai ser aqui em casa, hein? Só não sei se vai ter festa. Mas de qualquer maneira, celebrar é todo dia. Bom dia, Delaware. Vamos lá. Então, propósito número 3. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. A gente está entrando numa outra parte do livro, tá? Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto Ele tem feito. Colossenses capítulo 2, versículo 7. Criado para se tornar semelhante a Cristo. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Romanos capítulo 8, versículo 29. Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Colossenses 1, versículo 15. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante ao seu Filho Jesus. Esse é o seu destino e o terceiro propósito de vida. Deus anunciou esse intento já na criação. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, versículo 26. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que muito nos honra. Não podemos absorver tudo que essa frase abrange, mas com certeza é possível analisar alguns aspectos. Assim como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos intelectuais. Podemos pensar, ponderar e solucionar problemas, como Deus, o ser humano, é relacional. Podemos dar e receber amor verdadeiro. Somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas, não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato e o aborto são um erro. Mas a imagem está incompleta e foi danificada e distorcida pelo pecado. Então, Deus enviou Jesus para restaurar a imagem em sua plenitude que havíamos perdido. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus, ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho, para se referir à semelhança entre ambos. Quando as pessoas percebem a semelhança entre mim e os meus filhos, isso me agrada. Deus também quer que os filhos dele manifestem a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz: você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Efésios 4, versículo 24. Deixe-me ser absolutamente claro. Você jamais se tornará Deus ou mesmo um Deus. Essa mentira impregnada de arrogância é a mais antiga tentação de Satanás. Ele prometeu a Adão e a Eva que se seguissem seu conselho seriam como deuses. Gênesis capítulo 3, versículo 5.
Muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem a velha mentira de que somos divinos e podemos nos tornar deuses. O desejo de ser divino manifesta-se toda vez que tentamos controlar as circunstâncias, o futuro e as pessoas ao redor. Na condição de criaturas, porém, jamais seremos o Criador. Deus não quer que você se transforme num Deus, e sim que você se torne como Ele, que assuma valores, atitudes e caráter próprio dele. A Bíblia diz: agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus se tornar realidade em nossa vida. Efésios 4, versículos 22 a 24. O supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar autômato. Deus criou em você um caráter único, portanto, é óbvio que não pretende destruí-lo. Ser semelhante a Cristo consiste, em essência, na transformação do caráter e não da personalidade. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12. No fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. No notável capítulo de Paulo sobre o amor, 1 Coríntios 13, e nas características de uma vida produtiva e eficiente descrita por Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 8. Toda vez que se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para sua vida, você ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando. Você pensa: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por momentos tão difíceis? Uma resposta poderia ser que a vida é necessariamente difícil, pois é isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que aqui não é o céu. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa, João capítulo 10, versículo 10, como se isso significasse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade ininterrupta, plena realização dos sonhos e alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Em suma, acreditam que a vida cristã seja fácil e vivem a expectativa de um céu terreno. Essa perspectiva egocêntrica considera Deus uma espécie de gênio da lâmpada, que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de realização pessoal. Mas Deus não é nosso criado, e caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ficaremos grandemente desapontados ou viveremos uma constante recusa em aceitar a nossa realidade. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus e não o contrário. Por que Deus lhe proporcionaria um céu aqui quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade? Deus concede nosso tempo aqui para construirmos e fortalecermos o nosso caráter para viver no céu. A obra do Espírito Santo de Deus em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. 2 Coríntios 3, versículo 18. O processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado santificação, que é o terceiro propósito de vida neste mundo. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio. Decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem poder para realizar as transformações que Deus deseja em nossa vida. A Bíblia diz: Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecer-lhe e a capacidade de fazer o que lhe agrada. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Mencione o poder do Espírito Santo e muitas pessoas imaginarão manifestações miraculosas e emoções intensas, mas na maioria das vezes esse poder atua em sua vida de maneira discreta, silenciosa, de modo que você às vezes nem percebe. Ele frequentemente nos toca como uma brisa suave. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitimos que Cristo viva por meio de nós, pois esse é o segredo.
Cristo vive em vocês. Colossenses 1, versículo 27. E como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida, confiando que o Espírito Santo de Deus nos concederá força, amor, fé e sabedoria para agir. Uma vez que o Espírito de Deus vive em nós, essas coisas estão sempre à disposição quando necessárias. Devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. Por toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. De novo, o Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Josué se deparou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão, que recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente num ato de obediência e fé. Josué capítulo 3, versículos de 13 a 17. A obediência libera o poder de Deus. De novo, a obediência libera o poder de Deus. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma do seu caráter se desenvolver. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança que se desenvolve. Cada metáfora exige uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cultivadas. Edificações devem ser construídas. Elas não aparecem do nada. E crianças devem comer e se exercitar para crescer. Embora o esforço não tenha efeito para a salvação, ele está relacionado com o crescimento espiritual. Pelo menos em 8 ocasiões no Novo Testamento, nos é dito para fazermos todo o esforço em nosso crescimento até nos tornarmos semelhante a Jesus. Você não pode apenas ficar esperando que isso aconteça. Paulo explica em Efésios, capítulo 4, versículos de 22 a 24, as 3 coisas que devemos fazer para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar a nossa antiga maneira de agir. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Efésios capítulo 4, versículo 22. Em segundo lugar, devemos mudar os nossos pensamentos. Deixe que o Espírito transforme sua maneira de pensar. Efésios capítulo 4, versículo 23. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação de nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. A palavra grega para transformado, metamorfoses, usada em Romanos capítulo 12, versículo 2 e 2 Coríntios 3, versículo 18, é hoje aplicada para descrever a fantástica metamorfose sofrida pela lagarta ao se tornar borboleta. É uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija os nossos pensamentos. Somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos e sendo liberados para voos mais altos. De novo, quando permitimos que Deus dirija os nossos pensamentos, somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos e sendo liberados para voos mais altos. Em terceiro lugar, precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolver novos hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age. A Bíblia diz que devemos revestir-nos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Efésios capítulo 4, versículo 24. Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. São 3 fatores indispensáveis ao desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus proporciona a verdade que precisamos para crescer. Os filhos de Deus contribuem com o apoio que necessitamos para crescer. E as circunstâncias promovem o ambiente para pormos em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, reunir-se regularmente com outros fiéis e aprender a confiar no Senhor nos momentos difíceis, garanto que se tornará mais parecido com Jesus. Veremos cada um desses fatores de crescimento nos capítulos a seguir. Muitos presumem que estudo bíblico e oração
é tudo o que necessitam para crescer espiritualmente. Mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente pelo estudo bíblico e pela oração. Deus usa pessoas. Ele prefere agir por meio delas e realizar milagres. Assim, passamos a depender uns dos outros para alcançar a comunhão. Ele quer que cresçamos juntos. Gente, cresce mais quem cresce junto. Então, de novo, Deus usa pessoas, ele prefere agir por meio delas a realizar milagres. Assim, passamos a depender uns dos outros para alcançar a comunhão. Ele quer que cresçamos juntos. Em algumas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são aquelas que se isolam umas das outras em monastérios no topo das montanhas, afastadas do pernicioso contato com outros seres humanos. Trata-se de um erro grosseiro. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas à volta e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja e de uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem se relacionar com outras pessoas. Lembre-se, tudo consiste no amor. Amar a Deus e amar aos outros. Isso mesmo, gente, cresce mais quem cresce junto. Vocês estão afiadinhos. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea e nem automática. É um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. A respeito desse processo, Paulo afirma: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Efésios capítulo 4, versículo 13. Você é uma obra em construção. Sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará o restante da sua vida e mesmo assim não será completada aqui. Só terminará quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Então, qualquer particularidade ainda não desenvolvida do caráter se resolverá. A Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver Jesus com perfeição, vamos nos tornar perfeitos como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. No entanto, sabemos que quando Ele chegar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. 1 João capítulo 3, versículo 2. Grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar o nosso caráter do que qualquer outra coisa. De novo, gente, Deus está muito mais interessado em edificar o nosso caráter do que qualquer outra coisa. Preocupamo-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos como: que carreira devo escolher? A verdade é, existem muitas carreiras diferentes que podem estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa para Deus é que seja qual for a sua escolha, você a desempenhe com a postura de Cristo. 1 Coríntios 10, versículos 31, 16, 14, Colossenses capítulo 3, versículos 17 a 23. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Somos seres humanos e não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter do que com a sua carreira, porque você levará o seu caráter para a eternidade, mas não a sua carreira. De novo, gente, olha, Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Somos seres humanos e não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter do que com a sua carreira, porque você não levará o seu caráter para a eternidade. Você levará o seu caráter para a eternidade e não a carreira. Exatamente, ser para ter, que é de onde surgiu o nome do nosso método SPT, método ser para ter. A Bíblia adverte: não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade.
Romanos capítulo 12, versículo 2. Vocês estão gostando desse capítulo, gente? Esse capítulo é incrível, incrível. É preciso tomar uma decisão contra a sua formação cultural para que você possa se concentrar em se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças, amigos, pais, colegas de trabalho e a cultura estabelecida tentarão moldá-lo à imagem delas. Lamentavelmente, uma rápida análise de diversos livros cristãos de sucesso revela que muitos fiéis abandonaram a finalidade de viver para o cumprimento dos grandes propósitos de Deus para se dedicar a obter estabilidade emocional e realização pessoal. Isso é narcisismo e não discipulado. Só um minutinho, gente. Deixa eu só atender o interfone aqui, peraí. Quem aí vai treinar hoje, vai trabalhar hoje? Quem aí tá de semana normal de expediente? Eu estou. Então vamos lá. Então vamos seguir a ordem normal por aqui. Meu personal acabou de chegar. Vamos lá. Cristo não morreu na cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável. O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e o nosso destino final. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Versículo para memorizar: conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. 2 Coríntios 3, versículo 18. Pergunta para meditar: em que área da minha vida eu preciso hoje rogar pela ação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Pensa, qual área da sua vida? É com a sua família, com seus parentes, com seus pais, com seus irmãos? É com seu cônjuge? É com seus amigos? É na sua saúde? É na sua forma de servir as pessoas mais necessitadas? É na sua carreira, na sua profissão? É no seu emocional? Aonde você precisa se tornar mais semelhante a Cristo? Vai com essa pergunta hoje para a sua reflexão no seu dia, tá? E eu quero agradecer a presença de vocês. Lembrando que amanhã estaremos juntos às 5h27. Preparem a mãozinha aí para vocês tirarem print. Esse capítulo ele é maravilhoso. Eu amei refletir sobre ele novamente. Ele é todo grifado para variar, porque meus livros são assim, né? Prepara aí a mão para vocês tirarem o print para compartilhar nos seus stories. Eu quero pedir a você, compartilha nos seus stories, convida as pessoas para estarem com a gente aqui. Ainda temos 18 dias pela frente. Quanta coisa ainda vai ser falada. Olha esse capítulo, que coisa maravilhosa. Quanta coisa vai poder transformar a nossa forma de pensar e realmente nos fazer encontrar o propósito de Deus para a nossa vida. Tá bom? 1, 2, 3 e... Foi? Então tá. O livro seu também tá todo grifado, Mirlan. É assim, gente. Senhor, muito obrigada por essa manhã, pela tua presença no nosso meio. Muito obrigada por reafirmar, Senhor, a importância da nossa comunidade dos bem dispostos. A importância, Senhor, dessa minha missão de levantar e preparar um povo bem disposto para Ti, com a mente saudável, com o corpo saudável e com o espírito que esteja em constante crescimento e em constante relacionamento contigo, Pai. Obrigada por nessa manhã cada pessoa que está aqui presente. Obrigada por esse presente de aniversário, por ter, ao longo dessa minha semana de aniversário, lembrando que meu aniversário é sexta, tá, gente? Dia 4. Obrigada, Senhor, porque nessa semana de aniversário eu tenho a oportunidade de estar fazendo novamente essa jornada de uma vida com propósitos e reforçando e aprendendo mais sobre o teu propósito para a minha vida. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por nos lembrar que cresce mais quem cresce junto. Muito obrigada por nos lembrar que o Senhor quer nos moldar
o nosso caráter para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Que tenhamos uma segunda-feira maravilhosa, abençoada. Esse livro e esse capítulo de hoje, então, Mirlane, é maravilhoso, né? E obrigada, que vocês estão gratos pela minha missão. E agora bora treinar, que hoje eu tenho atendimento de paciente online normalmente. E vida que segue, que tem muito trabalho pela frente, né? Vamos embora cumprir nossa missão. Beijo grande pra vocês e até amanhã a gente vai se falando aqui pelos stories, tá? Tchau, tchau!